Às vezes é justamente em meio a todo aquele estresse e corre-corre dentro da empresa que a gente descobre a tampa da panela, a cara metade, a pessoa com quem a gente quer viver na alegria ou na tristeza, nas férias ou no trabalho. E isso acontece, por sinal, muitas vezes no jornalismo, né? E é claro que alguns casais ficam temerosos com a possibilidade de declarar a relação abertamente por medo de serem considerados menos produtivos se estiverem trabalhando juntos, por exemplo. Tem outras coisas que tornam essa situação bem complicada para alguns namorados. Pode ser o caso daquele casal que leva a briga do ambiente de trabalho para a vida afetiva ou que faz o caminho inverso. Como lidar com isso? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o psicólogo organizacional, especialista em RH, Lucas Freire. De um modo geral, como é que você vê? As empresas estão lidando com isso de uma forma mais tranquila ou as pessoas têm que ter motivos para ter aquela... Eu adoro essa palavra, parcimônia. Parcimônia nunca é demais, né? Na verdade, a gente está vivendo uma fase muito especial do mundo empresarial, porque a diferença entre público e privado, principalmente depois daí das redes sociais, ela se estreitou muito. Então é muito difícil hoje em dia um casal manter aquela antiga discrição, porque vira e mexe tem um chefe, um colega de trabalho numa rede social e aquilo que antes era escondido acaba sendo descoberto, né? Uhum. E você, me parece que a gente, inclusive, Felipe, pegou o cara certo para falar desse assunto. É verdade. Como é que foi a sua história? Então, na verdade, a minha esposa, ela trabalha comigo hoje, então eu tenho, vivo plenamente essa situação e é claro, a gente tem que manter a discrição porque o ambiente de trabalho é um ambiente em que a gente não pode confundir as coisas, então trazer discussões domésticas para o dia a dia são coisas que a gente precisa evitar aqueles apelidos que são os apelidos de casal, né? Mozinho, passa um fax. Mozinho, passa um relatório para mim. Manda a chefe, chefe, só um minutinho que eu vou falar com o Mozinho, daqui a pouco eu falo com você. Então, alguns cuidados a gente precisa tomar e ficar bem atentos a isso, né? Agora, muito se fala também da necessidade de ser discreto, essa parcimônia que o Renato estava falando, não deixar a relação ficar tão à mostra no ambiente de trabalho. Do que é que a gente fala exatamente quando fala disso? Não pode, por exemplo, trocar olhares, não pode tocar naquela pessoa, o que é isso? Não, a gente não precisa levar a vida como se fôssemos robôs, né? Na verdade, a gente tem que usar aí sempre a linha do bom senso. A discrição é, por exemplo, para a gente não usar os canais de comunicação da empresa como momentos de troca de mensagens íntimas, mandar um e-mail dentro do e-mail corporativo, alguns cuidados aí que a gente anda sempre na linha do bom senso e ficar atento também quais são as políticas da empresa, porque algumas empresas ainda hoje têm políticas restritivas em relação a casais e relacionamentos, por questões de conflito de interesses e tudo mais, né? Você diria que as fofocas dentro do ambiente, a rádio peão é o maior perigo para os pombinhos dentro do ambiente corporativo? Não dá para esconder o que já é muito evidente. Então, se você esconde demais, provavelmente você vai estar dando ferramentas aí para fofoca e para rádio peão, que tenha certeza é o meio de comunicação mais rápido das empresas hoje em dia. Tem uma grande equipe de reportagem nessa rádio peão. Uma apuração fantástica. Pois é, e falando nisso, viu, a jornalista, falei agora há pouco que no jornalismo tem muito isso, não sei porquê, né, vários colegas nossos acabam se namorando aí nas redações da vida. Falando em jornalismo, a jornalista Renata Vidal namorou um colega de trabalho que hoje é o marido dela. Ela conta que os dois eram bastante discretos. Muita gente falava isso na época, quando vocês não trabalharem mais junto vai ser mais leve, vai ser mais tranquilo, vocês vão ficar mais à vontade, e não aconteceu, engraçado, porque acho que justamente por a gente saber dividir bem as coisas, estando no mesmo ambiente de trabalho, você acaba vendo a pessoa sempre, você está ali acompanhando, se precisar, não sei, você vê que a pessoa está bem, você vê o que está acontecendo com ela. Quando a gente mudou, quando a gente deixou de trabalhar junto, a gente sentiu um pouco isso pesou um pouco, assim, de não estar ao alcance dos olhos, essas pequenas coisas, né, que acabam fazendo diferença. Mas Renata está contando aí o outro lado da história, né? Que quando você administra bem, né, você tem seu relacionamento e tal, o mozinho dentro de casa, colega fulana dentro do trabalho, né, não consegue dividir as coisas direitinho, sem comprometer o trabalho a tal ponto que vira até algo vantajoso, ser colega de quem você ama, né? Mas aí, como é que lida-se então com a abstinência quando essa situação muda de figura? Você já estava acostumado, você já estava lidando com aquilo, claro. Mas, sei lá, alguém pega uma promoção, vai trabalhar fora ou em outro lugar, enfim. A gente não pode esquecer um pouco que o trabalho hoje é central nas nossas vidas, né? A gente passa, em média, 8 horas no trabalho, então são 8 horas convivendo com aquelas pessoas, bastante tempo para a gente ter uma relação, às vezes, de respeito, de admiração, e até esse estreitamento vai acontecendo. Então, no caso dela, por exemplo, que ela teve uma ruptura desse estreitamento, dessa relação, ela sentiu um pouco porque é aquele convívio diário
com o parceiro, ou ele terminou sendo findado aí, né? Então ela tem que viver um pouquinho, readaptar o relacionamento a esse novo contexto, né? E também a vida profissional, porque eu acho que muita gente fica querendo, vou mudar de emprego também, vou para a empresa onde ele está e fica meio desmotivado. Tem que tomar cuidado para isso não se refletir também no ambiente de trabalho, né? Ter o foco na sua carreira também, né? Não deixar que o relacionamento tenha uma interferência tão grande assim, a ponto de te atrapalhar profissionalmente, né? Eu acho que dosar essas questões e ter esse equilíbrio aí que é o segredo do negócio. Me parece que no caso da Renata a gente teve uma situação positiva dentro dessa divisão. Você diria que, até aproveitando aqui a pergunta do Felipe, que quando o casal é integrante de uma mesma empresa e lida bem com essa diferença, fica mais fácil compreender a rotina do outro? Pô, não vai dar, hoje vai ter dúvida. Expediente, tá muito terrível aqui não vou poder ir para aquele encontro. Um exemplo bem positivo disso é o caso dos engenheiros que vivem viajando, estão toda hora num lugar diferente. Existem algumas empresas da área de construção civil, por exemplo, que estimulam um pouco até o surgimento desses relacionamentos, porque aí o casal vai se entender melhor, entender a rotina do outro, entender por que o outro não está disponível sempre que a pessoa gostaria que tivesse, ou no final de semana, ou num feriado, ou no final de ano. Então, para esse tipo de profissão, às vezes vem bem a calhar você ter o parceiro ali próximo, porque ele vai entender bem o contexto que aquele parceiro está inserido, né? Eu tenho a impressão de que o jornalista, médico, tem umas carreirinhas aí que eu acho que tem que ter coragem para assumir um... Jornalismo, então, nem vou começar a falar, senão não vou arranjar ninguém. Deve-se contar para a chefia? É possível esconder, é desejável esconder da chefia que o romance está lá dentro da empresa? Como é que é isso? A primeira coisa que o casal de pombinhos tem que pensar é o seguinte: entender qual é a cultura e quais são as regras daquela empresa que eles estão inseridos, porque algumas empresas toleram bem o relacionamento entre funcionários e outras empresas têm políticas bem definidas em relação a isso. Eu acho que o cuidado aí é esse casal entender bem qual é a política daquela empresa para não estar infringindo algumas normas internas que a organização tenha. Antes de contar para um chefe ou antes de tornar público, apesar de que dificilmente hoje a gente consegue manter as coisas em segredo, mas vale a pena dar uma investigada, conhecer bem quais são as políticas da empresa, quais são os casos que já aconteceram. Esse cuidado é bem importante. Agora a gente vem falando aqui sobre envolvimento entre colegas de trabalho, mas também tem um envolvimento que pode acontecer com um subordinado e uma chefe. E vice-versa, a chefe também pode dar em cima do subordinado e aí configurar até uma outra coisa, conhecida como assédio e tudo mais. Como essa relação é complicada, a gente já percebe logo na pergunta que a situação não é das mais fáceis. Essa pergunta aí já foi bem... É porque, assim, na verdade, se existe uma subordinação, existe uma série de conflitos de interesses envolvidos, né? Digamos que você tem uma avaliação de desempenho. Como é que você vai avaliar o seu cônjuge ou o seu parceiro que está subordinado a você? Então, pode ser que você seja mal interpretado, se tiver uma equipe que dependa de resultado de performance, então isso pode soar mal para a equipe. Então, existe aí um cuidado até para que você não tenha uma relação entre chefe e subordinado. Esse é um cuidado importante, né? Para que não soe e que não gere conflitos aí dentro das equipes, né? E se rolar, a chefe dizer ao superior imediato o que está acontecendo para ver como a empresa vai resolver isso, como lidar com a situação, porque acontece, né? Às vezes acontece e não tem como evitar. E a gente não pode esquecer também que relacionamento é igual ao slogan de vocês, né? Em 20 minutos quando tudo acaba pode esse mudar, negócio, né? Então pode ser que acabe. Então, assim, eu acho que aí o casal tem que levar seriedade, tem que ver quais são os princípios e normas da organização e perceber claramente se vai ter alguma complicação em conflito de interesses nesse relacionamento, porque relacionamentos às vezes têm pontos positivos e negativos, então é um cuidado especial e potencialmente tentar deslocar essa pessoa para uma outra área, para que não seja mais subordinado dela. Esse é um cuidado que eu acho bem importante. Para evitar comentários, para evitar tudo, até chegar assim, quem está numa relação hierárquica superior virar para o chefe imediato e dizer, olha, vai dar conflito de interesse, não posso me envolver nisso aqui. Acho que o melhor nesse caminho aí é bem a franqueza, realmente. Na primeira confusão, desestrutura a equipe, o primeiro vai dizer, não, tá brigando comigo porque quer defender o cara ou a mulher e tal, e é complicado. E aí mexe com a motivação da equipe inteira. Outra questão é questão das férias, por exemplo. Quando a empresa tem aquele quadro enxuto, pega mal pedir para a chefia para dar. Aquele casal mais velho que já tem filho, por exemplo, né? Pega mal chegar para a chefia e pedir férias para os dois ao mesmo tempo.
Então, como eu disse, cada caso é um caso, acho que cada contexto tem que ser bem analisado. É claro que, às vezes, umas férias pode ter um desfalque grande dentro da organização. Então, se esse casal conseguiu planejar bem, ter uma boa comunicação com a empresa, eles podem planejar as férias dos sonhos e conseguirem tirar isso ao mesmo tempo. Mas muitas vezes isso não acontece. Tem que tirar férias num período, o outro tem que tirar férias em outro período. E aí são, na verdade, consequências de você ter um relacionamento no trabalho, né? Eventualmente o processo de férias fica mais difícil. A empresa não é obrigada, por exemplo, se o casal tiver filhos ou for casado legalmente, não tem obrigação nenhuma de dar férias para os dois ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, não tem obrigação nenhuma. Isso aí é acordo entre liderança e liderado, acordo entre funcionário e empresa. E os momentos certos também dependem aí de, obviamente, as questões legais e se a empresa pode dar férias para aquele funcionário naquele momento. Esse aí também é um problema aí que o casal tem que estar bem atento, que pode vir a acontecer, né? E tem chefe que eu tenho certeza que deve dar férias para um em junho e o outro em julho. Aquele chefe ranzinho. Pode acontecer também isso, né? O famoso gente ruim. Lucas, quando o nível de discrição, quando o nível de parcimônia, né, é diferente de um para o outro dentro daquele casal de pombinhos, e um deles perde a estribeira, dá uma cena, briga no meio da equipe, dos colaboradores, como é que a outra pessoa, a outra parte dessa cara metade, como é que ela deve se comportar? Isso aí é uma situação, um problema é quando as questões domésticas vão invadindo o espaço de trabalho. Primeira coisa é tentar manter o profissionalismo e tentar levar essa discussão para fora do ambiente de trabalho, porque ela não seria devida dentro do ambiente de trabalho, né? E eu acho que o parceiro ele tem que estar bem ciente de que esse tipo de situação não é favorável, cria um desconforto na equipe, pode aumentar e muito aí o fluxo de burburinhos e fofocas dentro do trabalho. Então é tentar ao máximo evitar um tipo de discussão, a famosa DR no trabalho, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser bem pensada e evitada. O casal, eles podem ter a discussão que for até no estacionamento da empresa, mas antes de entrar, eles têm que se comportar como profissionais, né? Esse é um cuidado importante. Então o parceiro tem que ficar bem atento para tentar cortar e evitar ao máximo esse tipo de discussão no dia a dia, né? Se não der jeito e a discussão acontecer de qualquer forma, faz cara de paisagem, finge que não é com você. E ele corre o risco aí de ser advertido pela empresa, porque é como se você estivesse tendo uma discussão com um colega de trabalho, né? E aí você pode perder aí toda a sua razão e pode ser advertido, levar uma advertência verbal ou escrita, depende muito da política de cada empresa, né? As empresas geralmente falam na hora da contratação que não deve haver envolvimento com o colega de trabalho. Em que momento é que se coloca de maneira clara isso da empresa para o funcionário? Então, não existe uma regra geral, mas o que a gente percebe é que algumas empresas já deixam isso claro. No momento da seleção até perguntam se tem algum parente, algum conhecido ou algum relacionamento com alguém que trabalha na empresa, para deixar claro isso, mas isso não pode ser critério eliminatório de seleção, mas eventualmente acontece. E também ela provavelmente deixa isso escrito no seu código de condutas e normas. Então, quando a pessoa é integrada na empresa, quando tem um processo de integração e esse código de conduta é apresentado, então esse novo funcionário vai ter contato com isso, com essas regras. Perfeito. Hoje a gente conversou sobre esses relacionamentos amorosos que são possíveis, que podem funcionar muito bem, né, e tal. Quando você também tem esse acesso, quando você também procura saber o que é que a empresa espera de você em termos comportamentais. Conversamos aqui com o especialista em RH e também psicóloga organizacional Lucas Freire. Muito obrigado pela presença aqui no Frequência Baiana. Obrigado vocês.